Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje esse vídeo vai ser mostrando essa receita que eu utilizo na minha massa de chocolate profissional para fazer meus bolos decorados em chantininho. E já fiquem ligadinhas e anotem essa receita, ela é super fácil, não preciso de balança. Então o que eu utilizo é um copo medidor, desses que vendem em lojas de utilidade para casa. E anotem aí, eu utilizo a receita de 4 ovos, médios a grandes esses ovos, não precisa pesar. E aí eu utilizo 200 ml, eu utilizo a medida de ml, pessoal. Então, 200 ml de açúcar, açúcar branco, pode ser cristal. E utilizo 400 ml de farinha de trigo tradicional sem fermento. Eu gosto de utilizar essa da marca Fina, que dá um resultado, um acabamento ótimo na minha massa. Então, é sem fermento, a massa tradicional, eu utilizo 400 ml. E utilizo o cacau em pó 50%. Eu gosto de utilizar esse da Marvalério, mas você pode utilizar o que você achar melhor, aqueles de caixinha, se for para fazer um bolo simples, pode comprar aqueles de caixinha que vende no mercado mesmo. Eu uso de 1 kg porque eu trabalho profissionalmente, então eu compro já o de 1 kg. Então eu utilizo 200 ml de cacau em pó 50%. E lembrando que eu gosto de peneirar também, tanto a farinha como o cacau eu gosto de peneirar. Eu utilizo também 200 ml de água, água morna, não pode ser água quente, tem que ser ela morna, então eu meço 200 ml, coloco numa vasilha para esquentar no fogo bem pouquinho mesmo, tem que ser de morna para fria, não pode ser água quente. E utilizo 15 gramas de fermento, o fermento eu peso, porque é necessário pesar a quantidade certa, mas também a quantidade da tampinha, a medida da tampinha dá certo, porque é 15 gramas certinha. Mas eu gosto de pesar o fermento, então eu utilizo 15 gramas de fermento. E, além disso, eu também utilizo 100 ml de óleo. E aí eu coloco para bater os ovos, então eu pego os 4 ovos, coloco na batedeira, coloco o açúcar e deixo batendo por aproximadamente uns 10 minutos. Eu gosto de utilizar também uma colherzinha da essência de baunilha, essa especificamente da Fleischmann, ela é maravilhosa. Então eu utilizo ela, bem, uma colherzinha de chá, daquelas pequenininhas mesmo. E aí eu coloco para bater os ovos com açúcar e a essência de baunilha durante uns 10 minutos. Quanto mais bater, melhor. Essa receita, pessoal, ela é super versátil. Eu sempre faço ela para todos os tamanhos de formas possíveis. Essa de 4 ovos, eu utilizo essa forma de 15 centímetros de diâmetro. Eu gosto de utilizar essa que são 3 forminhas pequenas, porque aí a massa ela assa mais rápido, consome menos tempo no forno, gasta menos gás e assa super rápido e não corre o risco dela encruar no meio, né? Assar dos lados e ficar crua ao meio. Então, dou sempre essa dica de não colocar muita massa em uma forma grande, que aí vai demorar mais e vai correr o risco de assar dos lados e ficar cru no meio. Eu gosto de utilizar o papel manteiga nas minhas formas para não grudar. Eu acho super versátil, então eu faço o desenho com a caneta, corto e coloco na forma. Acho super prático. Acho melhor do que utilizar a margarina com a farinha, mas também é uma opção para quem não tem papel manteiga. Dá para untar a forma com margarina e polvilhar a farinha também dá super certo. A dica é não untar dos lados para a massa não soltar, mas também se quiser untar também dá certo. E ó, pessoal, depois de bater 10 minutos ela fica assim, um creme bem esbranquiçado, bem viscoso e aí tá no ponto ideal. Quando chega nesse ponto, o que é que eu faço? Eu acrescento o óleo aos poucos e deixo batendo mais uns 30 segundos, só 30 segundos, só para misturar mesmo. Depois dos 30 segundos, eu desligo a batedeira e agora a gente vai para a parte manual. Eu utilizo um fouet, dos que você tiver em casa dá certo. Eu utilizo o fouet, aquela água que eu medi os 200 ml, eu coloco para mornar, né, para deixar ela um pouquinho morna. E aí eu vou acrescentando o cacau, primeiro o cacau com um pouco de água. Vou fazendo essa mistura com muito cuidado, bem devagar, para essa massa ela não perder essa aeração dos ovos, que é justamente o que vai fazer a massa ficar fofinha. Sempre de baixo para cima, com muito cuidado. E depois de misturar o cacau, eu vou acrescentar a farinha. Nessa farinha aí eu já acrescentei também o fermento e uma pitada de sal. Sempre gosto de utilizar uma pitada de sal para dar um sabor a mais, junto com o fermento. Então, eu já misturo aí a farinha, sempre mexendo com calma, sem muita força, sem muita pressa, sempre de baixo para cima. E aí vai ficar um creme, como se fosse tipo uma mousse. Ela fica uma massa linda.
Não fica uma massa aguada, ela fica bem grossa mesmo. E para quem não tem batedeira planetária, ela também dá super certo naquelas batedeiras tradicionais. Antes eu não tinha essa batedeira planetária, eu utilizava a batedeira tradicional mesmo, aquela com 2 raquetes, e também sempre deu super certo. Aqui eu já terminei de misturar todos os meus ingredientes e chegou a hora de colocar nas formas. Lembrando que assim que eu liguei a batedeira, eu já liguei também o forno na temperatura de 180 graus para ele pré-aquecer por pelo menos 15 minutos. Pesei as minhas massas, como eu trabalho profissionalmente, eu preciso pesar para elas ficarem bem niveladas. Eu utilizei mais ou menos 300 gramas, passou um pouquinho, deu 310 por aí em cada forma. Levei para assar por mais ou menos uns 30 minutos, até eu colocar a faquinha e ela sair limpa. E aí, esse foi o resultado final, pessoal, dessa massa. Olhem como ela ficou super fofinha, ela fica super úmida. Aí eu tinha acabado de tirar do forno, ela tava com esses buraquinhos porque eu espetei a faquinha para ver se já saía limpa. Mas fica uma delícia essa massa. Ela pode ser utilizada em torta, eu utilizo ela nos meus bolos em chantininho, ela pode ser utilizada em bolo de andar, já fiz bolo de andar com ela também. Façam um teste aí na casa de vocês e voltem para me contar se deu certo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.